O assunto de hoje talvez você nem perceba o quanto é importante, mas é fundamental para você ter o controle de uma situação de saúde. Por isso, use o seu tempo com qualidade. Ouça o que eu tenho para informar aqui nesse vídeo, pois fará muita diferença na sua próxima consulta médica ou odontológica. Meu nome é Lucy França, sou cirurgiã dentista e me dedico a estudar e divulgar sobre o tratamento da dor, incluindo a disfunção temporomandibular, a DTM, que envolve a região da face, cabeça, ouvido e pescoço. A primeira coisa que eu quero deixar clara aqui é que para resolver um problema de saúde, a primeira coisa que você precisa ter é um diagnóstico correto. Vamos entender o que significa diagnóstico. É a coleta de sinais e sintomas de uma situação de saúde. E com conhecimento sobre as várias doenças e várias causas que geram aquela doença, o profissional vai definir o que está acontecendo com você. Isso se chama diagnóstico. Ou seja, é identificar o que está levando o seu corpo a ter aquela reação, aquela doença e o nome dessa doença. No caso que eu falo aqui, seria o que está acontecendo com o seu corpo para ele estar sentindo dor. Qual o diagnóstico, a causa desta dor? Mas espera aí, eu, paciente, preciso me preocupar com o diagnóstico? Já tenho tanta coisa para me preocupar. Qual é a doença? Quem tem que saber isso é o profissional, o médico, o dentista, não eu, certo? Errado. O profissional está encarregado em identificar, dentre as várias doenças com características semelhantes, qual está causando o seu problema. Sim, é ele o responsável por identificar a doença, mas é importantíssimo que você compreenda o seu diagnóstico para seguir com o tratamento de forma eficaz, com resultado efetivo. Vou dar um exemplo. Vamos usar a dor de cabeça para exemplificar. A dor que acontece em sua cabeça pode ser causada por vários fatores e ter vários diagnósticos. Geralmente você nem busca o diagnóstico, certo? Por quê? Dor de cabeça todo mundo tem. Toma uma Neusa que passa e tá tudo resolvido. Mas não é bem assim, gente. Você pode se acostumar a se automedicar sem mesmo saber o diagnóstico dessa dor de cabeça. E isso é muito preocupante, muito sério. E sem você perceber, ela pode se tornar crônica, o que é muito mais difícil de ser tratado, com mais custo financeiro e com mais custo para o seu organismo. Entende? Quanto sério é esse assunto? Tem vários porquês de se ter uma dor de cabeça. É necessário um bom diagnóstico para entender qual é o motivo dessa dor e qual a sua participação nesse processo diagnóstico. Ser muito observador nos seus sintomas para poder passar todas essas informações para o profissional que vai te avaliar. Um detalhe faz toda a diferença. Semana passada eu estava fazendo um diagnóstico de uma adolescente. Ela me contou todos os seus sintomas e eu estava seguindo por um diagnóstico de uma cefaleia do tipo tensional, pois as características que as informações estavam sendo trazidas e a avaliação física que eu estava fazendo me direcionava para essa questão. Porém, a cefaleia do tipo tensional, ela é tratada com analgésico, relaxante muscular. Mas se esse diagnóstico tivesse sido feito como cefaleia tensional, poderíamos ter um problema. Mas ao avaliar todos os sinais e sintomas e todas as avaliações clínicas, percebemos que na verdade o diagnóstico era uma sinusite. Os sintomas iniciais eram muito parecidos com uma cefaleia do tipo tensional, mas na verdade o que ela estava tendo era uma sinusite. E aí? A grande questão é que o tratamento é totalmente diferente. A medicação para sinusite não é analgésico, não é relaxante muscular, é antibiótico, são totalmente diferentes. Então, isso é a responsabilidade do profissional, de entender qual é realmente o diagnóstico daquele caso. Isso está sobre nós
Isso está sobre o conhecimento do profissional para entender o diagnóstico diferencial, ok? Com perguntas que vão direcionando o paciente a nos informar os dados para que a gente chegue no veredito final correto. Isso é o diagnóstico. Porém, quem nos passa as informações é você. E se você não se observar e não nos passar as informações corretas, poderá ser mais desafiador conduzir para um diagnóstico certeiro. Entende? Ok, o profissional diagnosticou e você nem quer saber o que é. Você só quer que te dê a receita e pronto, você quer ir embora o mais rápido possível e seguir a sua vida. Você é assim? Então ouça atentamente o que eu vou te falar. É super necessário você ouvir o profissional, questioná-lo se for o caso. Você precisa compreender o que está havendo com você. Muitas vezes, quando falamos de dor de cabeça, é o nosso exemplo aqui, você pode ter mais de um diagnóstico. Você pode ter mais de uma dor de cabeça acontecendo ao mesmo tempo com você. Você pode ter uma enxaqueca, uma cefaleia tensional, uma DTM, tudo acontecendo ao mesmo tempo ou no mesmo período da sua vida. E se você tratar somente uma doença, você não vai conseguir o resultado, você não vai conseguir controlar a sua dor. E é importantíssimo que esse diagnóstico correto seja feito. Eu trabalhei durante anos num hospital de Curitiba avaliando pacientes de dor de cabeça, juntamente com uma equipe contendo neurologista, psicólogo, nutricionista, fisioterapeuta, e avaliávamos juntos ao mesmo tempo os pacientes. E dificilmente os pacientes saíam de lá com apenas um diagnóstico. Geralmente tinha mais que um. Vou dar um exemplo. Quase 55% dos adultos avaliados e diagnosticados com enxaqueca tinham também disfunção temporomandibular. Avaliados por mim, 55%. E seguramente, se tratassem apenas a enxaqueca, não conseguiriam o controle 100% do quadro de dor. Entende? E por que isso acontece? Porque, na verdade, o tratamento da enxaqueca é um e o tratamento da DTM é outro. São caminhos totalmente diferentes. E se a DTM não for controlada, a dor não vai passar 100%. Você pode controlar a enxaqueca, mas a dor está lá. Entende? Você pode estar passando por isso. Preste atenção quando o médico falar o seu diagnóstico. Anote, guarde, pesquise, entenda. Gente, não procure o Google. Ele ajuda em alguns casos, mas ele desespera em muitos deles. Então, não. Questione o profissional que está te atendendo, que está ali na tua frente, pronto para te responder. Outro exemplo que eu vou dar dessa questão de várias situações acontecendo ao mesmo tempo, vários diagnósticos, muitos gatilhos da dor, de qualquer situação de dor, está relacionado ao emocional. O profissional da saúde te indica uma avaliação terapêutica, psicológica, e você nem quer pensar nisso. Sabe por quê? Muitas vezes por preconceito. Eu falo isso no vídeo da semana passada. Assista lá. É muito importante compreender essa relação do emocional com os quadros de dor. Mas eu vou passar aqui para vocês 5 informações importantíssimas para você repensar quando você for a uma consulta médica ou odontológica, ok? Se o teu quadro for de dor. Primeiro, prepare-se para a consulta com seu médico ou dentista, percebendo bem o seu corpo. Anote as características dos seus sintomas. Leve o máximo de informações que você conseguir coletar. 2. Entenda o seu diagnóstico. Questione o profissional. Caso você não compreenda, interrogue. Entenda cada medicação que foi prescrita. Aumente o seu interesse pelo que está acontecendo com você. Número 3. Siga as orientações do profissional e entenda que em algumas vezes o profissional não consegue tratar sozinho a sua alteração. Ele precisa de uma equipe. Eu já dei exemplos acima falando da psicologia ou do trabalho do dentista com o neurologista, no caso da enxaqueca com DTM. Mas vamos lá, eu vou te dar um outro exemplo. Se sua dor não estiver sendo controlada e for diagnosticado que o seu corpo está inflamado, você precisará
de um tempo com alimentos não inflamatórios. Você sabe disso? E para isso você precisa da ajuda de um bom nutricionista. Não ignore isso. Poderá ser a grande diferença no seu tratamento. Lembra disso, ok? E número 4, mudança de estilo de vida. Gente, isso não é uma opção. Isso é uma prescrição de tratamento, que chamamos de tratamento não farmacológico. Pois quando falamos em dor, não é só com remédio que se trata a dor. Atividade física é inegociável. Sono de qualidade? Também. Você sabe muito bem do que eu tô falando. Quantos aqui já tomaram diferentes medicamentos e a sua dor não foi controlada? Compreenda que medicamento não é o único tratamento para dor, não é a solução mágica. O estilo de vida, mudança desse estilo de vida faz parte do tratamento. Lembre-se sempre disso. E número 5, manter um bom relacionamento com o profissional que está te acompanhando. Não abandone simplesmente o seu tratamento. Se você não está satisfeito, questione, pergunte. Quando falamos de dor, temos várias variações no seu momento de vida. E o profissional precisa te acompanhar para te entender. E se você ficar trocando de profissional buscando a solução milagrosa, você só vai gastar tempo e dinheiro. Pense nisso. Gente, com todo o meu amor, eu passo essas informações a vocês. E vou fazer aqui para vocês um pedido. Convide um amigo, uma amiga que você sabe que sente dor a conhecer esses vídeos. Estamos falando aqui sobre educação em dor, uma área da neurociência que está muito em alta, mas ainda pouco conhecida. Entenda que você faz parte do teu tratamento. Você é o protagonista disso tudo. Nós profissionais estudamos muito e estamos aqui para orientá-los, para fazer o seu diagnóstico, para conduzir você no tratamento, mas a ação efetiva está em suas mãos. Não a desperdice. Compreenda o seu diagnóstico e nos ajude a te ajudar. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.